Oi pessoal, bem-vindos a mais um Roda de Saia. Hoje o papo, além de essencial, é um papo delicioso, com uma pessoa que, além de cuidar de mim, cuida do próximo também, cuida da pele de tantas pessoas e cuida de dentro pra fora, de fora pra dentro, cuida da estima. É uma profissional que eu não só admiro grandemente, mas eu tenho no coração como uma grande amiga, a sorte de chamar de amiga. E é uma dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, speaker em vários fóruns da indústria e usa suas plataformas para comunicar cada vez mais sobre o seu cuidado estético, mas também um cuidado de quem vem de dentro pra fora. Com vocês, temos a honra de chamar aqui a doutora Calu Franco. E peguem seus protetores solares, porque ela vem para essa sala aqui para irradiar esse ambiente. Prepararam o protetor solar, porque eu já tô aqui irradiando, gente. Tem muita luz nessa sala e eu já tô aqui protetor, senão eu tomo bronca. Bem-vinda, Calu Franco, minha doutora maravilhosa. Que delícia ter você aqui nesse bate-papo, nessa troca. É uma pessoa que eu admiro muito, Carol também admira bastante. E a gente está muito feliz de ter você aqui hoje. Obrigada, na verdade, pelo convite. Eu acho que essas trocas são muito enriquecedoras, porque senão a gente começa a ter as pessoas que a gente admira, como eu admiro você, muito longe e a gente acha que elas são muito perfeitas. Então eu acho que a hora que a gente consegue trazer essa troca e contar um pouquinho de como a gente vê a vida. Como é o real. E como é o real, eu acho fundamental. Então, que eu puder colaborar com vocês no lado de beleza, autoestima, bem-estar, conceitos, dores, enfim, todo esse lado da magia, da beleza. Estamos contando com você. Estamos hoje aí. que faremos isso. Acho que essa é a proposta do Roda de Saia, né? Vai trazer conversas reais e quem pode trazer essa voz pra gente. E muito legal, porque o que eu acho demais é que vocês, dá pra ver que vocês são muito amigas. Quem conhece, vocês sabem que vocês são muito amigas. Uma ajuda muito na vida da outra, a Van, né? Com os vestidos, com a parte da festa, também ajudando num certo cuidado, querendo ou não. Sim. E você cuidando dela, né? Em toda essa outra parte dela olhar pra si mesma, dela se dar esse tempo. Então, eu acho isso muito maravilhoso. E vocês duas têm profissões que eu acho que tem um pouco de dom envolvido no meio da situação. Você não nasce falando, eu quero ser criadora, e você não nasce falando, eu quero ir pra medicina, e você simplesmente faz, Com né? certeza. Eu acho que tem um dom por trás das duas. E acho que é legal você contar um pouquinho se você sempre soube que você queria ser dermato, como é que foi esse momento pra você, essa descoberta, até chegar aí onde você chegou na sua carreira? Na verdade, realmente eu acho que a gente tem um dom e a hora que a gente consegue estar no lugar certo, na hora certa, E aproveitar os momentos coisas, certos. as coisas fluem um pouco mais. Eu faço muito trabalho de autoconhecimento para mim mesma, evolução, porque eu acho que cada pílula que eu descubro sobre mim mesma faz o caminho ficar um pouco mais fácil e muito mais verdadeiro. Eu não tinha noção de que eu ia fazer medicina, eu não tenho médico na minha família, na verdade. Eu sempre me incomodou muito aquela situação do minha avó, minha bisavó no hospital. E aí o médico começava a falar várias coisas, ninguém entendia nada, todo mundo concordava. E eu falava, gente, eu queria só entender alguma coisa para poder raciocinar o que ele está falando. Sim. Então eu sempre tive muito essa curiosidade. Eu desde pequena, sei lá, hoje em dia a gente vai no banheiro, a gente mexe no celular, eu lia rótulo e componente de todos os produtos, eu achava o máximo aqueles nomes de química, física. E aí, na época da faculdade, que eu comecei a estudar para prestar, eu gostava muito de física, química, biologia e matemática, eu dava aula particular para criança. Isso eu não sabia. Desde nova, desde novinha, desde que Eu dava começou a estudar. aula, criança que Uau. ficava com dificuldade de matemática, professora, só que era engraçada, porque normalmente vem aquela senhora mais velha, bem professorinha clássica, e aí chegava uma menina para dar aula, porque eu devia ter, sei lá, meus 18, 20 anos, vamos ter aula de física hoje. Quem e é aí você? era legal, porque meu aluno de 14 criava uma empatia, entendeu? Demais. E aí a gente começava a falar de log em matemática, aí eu acho isso um saco. Eu falava, não, mas vem cá, também acho um saco, mas eu vou te ensinar de um jeito que vai sair rapidinho. Fica legal. E aí você já passa de ano, você já sai de férias. Você antes. lembra das coisas pra eu te chamar quando chegar a vez do Marcos? Ajuda. Posso falar? Eu amo exatas. Eu amo exatas porque não muda. É um raciocínio lógico e você realmente é isso. E aí esse lado da ciência eu comecei a pensar, eu falei, putz, realmente eu gosto muito da parte. Na época de prestar vestibular, eu fiquei com muito medo, porque medicina é muito difícil, né? A gente tem uma concorrência, assim, desumana no Brasil, acho que fora também, mas é que as escolas são diferentes fora, né? E aí eu fiquei com muito medo de prestar medicina, então eu prestei direito.
Uau, você sabia disso? Não. Você todo sabia que eu mundo também de prestei direito. direito? Não. Amiga, a gente ia ser duas advogadas. Aí eu ia ser muito chata. Não que advogada seja chata, mas ele ia ser chata. Eu ia ser insuportável. Porque, com exato. certeza. Donas da razão. Zero arte. Não, é zero arte. É. E aí eu não sei. Nossa, eu ia ficar muito monótona. A gente ama as advogadas, tá tudo bem, Eu gente. amo elas, eu não deveria sê-las, entendeu? Até porque necessita um nível de organização Nossa, que não é meu comigo. forte. E aí eu prestei direito na época e fiquei muito na dúvida, porque direito era uma coisa muito mais próxima, né? Sim. Isso também eu acho que na educação dos filhos é uma questão super desafiadora. Super, você conseguir. Eu não tenho filho, mas eu vejo minhas amigas, enfim. Você conseguir estimular aquele ser Uhum. a descobrir quem ele é, onde está o dom, que E muito caminho a novo seguir. também, né? Tem que saber É tudo assim, muito muito. novo. e a gente não tem na nossa cultura. Não. Na verdade, nenhum tipo de entendimento que hoje a gente ainda fala um pouco de ajudar seu filho a Sim. se expressar. Sim, sim. Mas normalmente a gente não tem nem educação, então, profissional de dom, esquece. E você escolhe muito cedo o que você quer ser, Muito, querendo ou não. muito cedo. Não é, e você sabe que não é pra vida mesmo. E acho que até pro filho comprar o que ele Claro. quer ser ou não, quando você tá Sim. num ambiente que já tem muito construído algum tipo de formação, é diferente. Total. Eu, por exemplo, fui a única que não fiz ADM na minha casa. Eu falei, não, vou pra comunicação. Mas eu lembro que na época, por mais que minha família tivesse ok, na época, pra mim, isso foi um negócio que eu falei, gente, é forte você Sim, falar que sim. você não quer e você ir pra outro caminho, que nem Claro. você tá falando, né? Descobrir aí outro Sim. olhar. Mas ainda E- bem que aí você foi. É. pra Fui, e é muito medicina. louco, porque na época a DM eu falava, ai, quem tá prestando DM não sabe o que quer. Crente, né? Assim, então, enfim, aí eu prestei medicina, não, eu fiz um ano de cursinho, prestei direito. Aí na aula de direito, as aulas de humanas ficavam lotadas, geografia, história, ficava lotada. A aula de física, química, biologia e Mas é. matemática, era eu e uma menina. Eu fazia o ângulo ali na Consolação. Eu falei, gente, eu acho que eu tô errada. Não, porque não é possível. Se todo mundo que tá fazendo a mesma coisa que eu quero fazer não gosta disso, tem alguma coisa aí que não encaixa. Aí eu prestei direito, aí eu não passei na São Francisco na primeira vez, eu só queria São Francisco. Aí eu voltei pro cursinho, aí eu falei, quer saber, eu vou fazer medicina. Aí fiz mais um ano inteiro de cursinho. Uau. Na hora de prestar na USP, eu pus direito. E todas as outras eu pus medicina. Daí eu passei na USP em direito, porque você não tá estressada, né? Então, você Sim. você estudou muito, Sim. óbvio. Sim. Tá Mas relaxada. o critério estresse, cara, é assim. Eu lembro que as Trabalha. provas da faculdade de medicina que eu queria, tinha um ex-namorado meu que fazia ABC, meu primeiro namorado da minha vida. E aí eu queria muito passar no ABC, porque você já tá safe place, né? Uhum. Eu acordei com amidalite, 40 graus, garganta Pressão. fechada, tipo, Pressão. muito louco. Não, só de mim, né? Comigo. Não, A mas pressão de você que eu não sei se o você pior tem. tipo de pressão. É o Nossa. pior tipo de É a pressão. nossa. Enfim, daí eu passei em medicina. Acabei que eu nem fui fazer a segunda fase lá da São Francisco. Eu tinha passado super bem, fiquei com medo de passar na São Francisco e desisti depois. E aí eu fui fazer medicina. Quando eu entrei na medicina, eu não tinha ideia do que eu queria. Uhum. Eu sabia que ia ser alguma área meio cirúrgica, que mexesse com a mão. Então, as minhas dúvidas eram ginecologia cirúrgica, oftalmo, otorrino, cirurgia geral ou cirurgia pediátrica. Porque só o clinicar, para mim, era meio, pesa, prescreve, prescreve. Eu sou muito prática, Uhum. sabe? Eu prefiro pôr na mesa, faz, resolve e a pessoa já sai bem. Entendeu? Então, aí eu comecei a ir para dermato, e a dermato é a área da medicina que mais tem doença catalogada. Uau, não sabia sabia. disso. Ninguém sabe, mas assim, é a doença que mais, é a área da medicina que mais tem doença catalogada, e tem um monte de coisas que a gente não sabe que é da dermato. Então, curiosidade, por exemplo, o lobisomem é uma doença dermatológica, porque a porfiria você fica com sensibilidade à luz, você tem aumento de pelo no corpo inteiro, então você tem várias coisas. O homem elástico também é uma doença dermatológica, é uma doença que a gente tem alteração, todas as figuras folclóricas, é uma doença dermatológica, chama Ehlers-Danlos. Você tem uma alteração do colágeno e ele tem uma elasticidade muito maior. Esse paciente tem problema cardíaco, problema respiratório, enfim. Nossa. Então a gente tem. Então, assim, mesmo aquele homem gigante também é uma doença com alteração Olha só. da parte dermatológica. A mulher, mulher barbada, Uhum. é uma doença também Aham. endócrino-dermatológica, porque a gente Uhum. tem todo o fator andrógeno aí dessa Olha mulher só. com Gente, não sabia, hipersensibilidade. nunca Que coisa. pensei. Pois é, Vai medicina- muito além. Medicina é cultura. Gente, vai muito além, né? Muito além. Exato. E aí eu comecei a fazer a parte da dermato
E aí, na faculdade, a gente só vê doença. E, assim, a doença dermatológica é uma doença muito séria e, assim, muito desafiadora. Porque hoje a gente fala de dermato só de pele. E tem doenças que são incapacitantes de dermatologia. E é muito aflitivo, filosoficamente, pensar, porque o organismo da pessoa, dentro da capinha, está funcionando perfeitamente. E ela não consegue ter uma atividade funcional por causa disso. Então, a gente tem uma alteração na camada da pele que qualquer coisa que a pessoa encosta, desde nenezinho, faz bolhas. Tá. E a bolha faz cicatriz. A cicatriz não tem elasticidade. Então, a criança não desenvolve os dedos. Gente, Nossa. Olha que loucura. E os Gente. dedos, a parte óssea, estrutural, muscular, ela tá perfeita para funcionamento. Que coisa. Então, assim, eu posso ficar aqui falando horas Horas. das coisas de dermato, porque realmente é aquela coisa que você fala, gente, é incapacitante. Aí Sim. uma vez eu estava pesquisando no site de Harvard, na parte de dermatologia, assim, dificilmente, a frase era em inglês, mas traduzindo era, dificilmente uma doença dermatológica mata, mas ela realmente dita como você leva a vida. Nossa. Ou ela mata o seu espírito na vida. Nossa. Maravilhoso isso. Então, era exatamente isso, né? Você foi se apaixonando daí com o que você ia Exato. descobrindo e foi indo Porque pra é essa uma linha. loucura e é encantador mesmo o quanto, às vezes, um paciente de psoríase, ele tem total saúde de vida, né? Ninguém vai morrer de psoríase, mas qual a qualidade de vida que esse paciente tem no dia a dia? Porque socialmente as pessoas não estão preparadas, Pra lidar. né? É a nossa porta com o mundo. E a nossa cultura, principalmente, ela não é uma cultura que trata o processo de adoecimento. A nossa cultura não é uma cultura que vai tratar o medo, o bloqueio, a dor, a dificuldade de relação interpessoal antes de você desenvolver o câncer. Então, qualquer coisa que você tem ali que já vai atrapalhar a parte emocional, ela já desencadeia muito mais uma Gente. doença. E aí eu fui indo para essa Maravilhoso. parte da dermato que realmente é encantadora mesmo. E eu sou muito visual. Então, para mim, era muito mais legal ver uma doença de pele do que, esse paciente tem um problema cardíaco. Nossa. E aí, tá ótimo, vamos correr. E acho que a responsabilidade, eu acho, dessa ética aí, de como tudo for mudando, né? Que você foi contando coisa de dermatologia que a gente nem sabia, Sim. que a gente não tem ideia do que é. Eu acho que hoje muita gente acha que dermatologia é 100% um lado estético Sim. só, e a gente tá aprendendo e sabendo que não é só isso. Sim. Hoje, saúde mistura com beleza, e eu acho que você falou isso de como você, né, é percebido no mundo e como é que você vai pro mundo. Então, a beleza, ela acaba se misturando com saúde mental também, porque é como você 100%. leva a vida, Não, dermatologia, que você comentou. 100%. E eu queria um pouquinho olhar, esse seu olhar, Calu, porque assim, hoje a gente vê alguns dados, eu até trouxe aqui pra gente trazer pico de buscas no Google sobre procedimentos injetáveis, harmonização facial, preenchimento labial. A Dove, que é uma marca que levanta uma bandeira, por exemplo, de real beleza. Eu amo os manifestos deles, eles fazem alguns estudos. E um deles, ele trouxe assim, que 54% das mulheres concorda que quando se trata da própria aparência, elas são suas piores críticas, e 72% das meninas, quando a gente pensa até em geração mais nova, elas têm uma pressão absurda, e a gente falou de ser o próprio crítico, em ter que se aparentar ou sentir bonita, e hoje em dia a gente sabe, rede social e tudo mais, a menina, ela tem essa predisposição de uma comparação visual mais, uma busca pelo perfeccionismo, assim. E eu queria um pouco do seu olhar, e até cruzando com o que você vê, Van, também, porque você tá num momento de vida muito especial das suas clientes, que geralmente são noivas, e elas vão estar nesse momento que elas vão estar expostas, muita gente vai ver, vai ter fotos, 1000 fotos registradas, tem gente que gosta de ser mais público e postar muita coisa, e tem uma hora ali que dá um tilt, né? Assim, claro. talvez a pessoa não tá percebendo direito o que ela precisa perceber. Assim, como é que é pra vocês isso? Traz um pouquinho dessa experiência de vocês. Eu encaminho até muitas clientes pra Calu, porque todas me pedem dicas, né? E lógico, quando sua pele tá bonita, e eu considero que minha pele tá com um aspecto de bem cuidada, quem é essa dermatologista e tal? Então a gente tem essa troca também, né? É uma pessoa que eu confio, é uma pessoa que eu sei que tem bons parâmetros, é uma pessoa que eu sei que não é exagerada, que não é aquela loucura que vai vai mudar a pessoa. Pode, claro, vai fazer um casamento, vai ter um monte de foto, ela tem várias técnicas bacanas pro casamento, pra pele estar mais bonita, mais vistosa na foto, na luz, ela entende absolutamente tudo. Então eu confio plenamente nela, e é uma pessoa que eu sei, uma doutora que eu sempre encaminho as minhas clientes. Mas aqui, nessa troca que eu tenho com essas clientes, que ficam mais ou menos 1 ano comigo, muitas delas, assim, acho que se falou uma cliente, não consigo lembrar de uma que tenha falado quando eu vou tirar as medidas, mas eu vou emagrecer, hein?
Então todas falam Preocupadas. isso. Pode ser a mais magrinha do mundo, mas eu vou perder um pouquinho, tem problema? Então todas querem emagrecer, todas têm essa autopressão com elas mesmas, né? E agora eu falo como noiva também, eu também vou Sim. casar. Eu também quero estar mais tem essa, magra, eu também quero estar com o rosto perfeito, eu também quero estar Sim. impecável nas fotos. Então tem uma pressão, sim, tem, Tá. eu tô vivendo isso agora. Então eu posso falar agora, né, da minha experiência, que eu também tô vivendo. Então, lógico que tem também aquelas que se perdem no conceito, né? Porque querem sumir praticamente, com o rosto, fica aquele cabeção, sabe? Tão Fica até magrinha, tão estranho, magrinha, porque fica desproporcional o tanto que quer. E às vezes nem magra. Acho que se saudável. perde. Realmente se perde. É ali que você tem que começar. Tem algumas que têm anorexia, realmente é um processo que, se você perde a mão, você se perde em tudo ali. Então tem que tomar cuidado, sim. Acho que tem que ter sempre alguém. Como eu tenho essa troca muito aberta com elas, e é importante ter essa mente aberta, essa troca bacana, eu consigo ir sempre falando. E eu sou uma pessoa que eu gosto de falar, que eu gosto de ser verdadeira. Então, quando dá mais exagerada, eu tento, obviamente, de um jeito cauteloso, que eu também não vou invadir a vida da cliente, né? A gente fica ali num senso, né? De como você fala com mais propriedade por ser doutora, né? E eu não, eu sou a estilista. Sim, mas você tá vendo, então, você tá mas eu tô vendo algo né? acontecer, né? Então a gente vai tomando sempre um cuidado e tentando avisá-las, né? De uma maneira saudável e ok, até onde te cabe ali. até onde me cabe o que dá pra falar. E com você tem mais, né? Não, você, eu acho assim, como doutora, pode falar com mais não, na verdade eu propriedade. acho isso uma loucura. Eu acho que as pessoas esqueceram da onde vêm as referências genuínas de beleza. Então, assim, antigamente, por que que a mulher que tem um quadril mais pronunciado, um glúteo mais projetado, é tido mais bonito no conceito de beleza específico, né? Não é para todo mundo, mas no conceito de beleza específico. Porque aquilo tem a ver com o quadril mais largo, uma facilidade no parto. Então, seria a mulher que seria mais fértil e daria descendentes para a família. Então, existe uma questão subliminar de consciência que se perdeu. Então, o porquê que é mais atrativo uma pessoa com um abdômen definido do que um abdômen com muita gordura subcutânea ou gordura intraabdominal? Porque imediatamente, intuitivamente, a gente sabe que aquela pessoa não é saudável. É um abdômen, uma gordura intraabdominal, a disponibilidade viril, de saúde, de longevidade. O nosso organismo tem esse lugar inconsciente do que te atrai para esse lugar. Só que entre estar nesse lugar e buscar a beleza conectada, né? Porque eu sempre falo isso, eu já até gravei um vídeo falando isso, o universo, ele é abundante e perfeito. Então, assim, não tem problema, eu não acredito na espiritualidade, na evolução da consciência, num lugar que você só vai ser conectado, ou conectado com você, ou com a sua essência, se você virar uma pessoa que, assim, nunca se olha no espelho, não precisa nem escovar o cabelo, enfim. Então, eu acho que você buscar realmente a sua melhor versão, essa fase ficou meio chavão, mas ela traz bastante no resumo. Você buscar a sua melhor versão, né, o seu maior potencial, isso cabe. A única coisa que as pessoas realmente estão se perdendo é aonde é que está isso. Eu estou fazendo porque isso cabe em mim e fica melhor em mim, ou eu estou fazendo porque dessa forma eu sou aceita perante os outros. Ou dessa forma eu comunico enfim, com pessoas que me entendem. Então eu começo a brincar, né, que existem sim médicos ou colegas ou pacientes que falam, nossa, pelo amor de Deus, um preenchedor jamais. E aí eu tenho todos os pacientes me procuram muito para essa questão supernatural, mas assim, o que é natural? Natural é a reestruturação que o seu rosto precisa. Então, assim, se você precisa de estrutura, eu vou precisar fazer um ponto de estrutura que pode ser com um preenchedor de ácido hialurônico. Não quer dizer que eu vou te preencher, né? E aí, quando a gente vê uma pessoa que realmente você consegue perceber muito aquele excesso de estrutura, eu brinco que não é o meu gosto e medicamente eu não acho isso coerente, mas eu acho que é muito individual a opinião de cada um, do mesmo jeito que gosto de tecido vestido ou de estilista, né? A gente pode olhar, vou falar, nossa, ela faz tudo perfeito, não é meu estilo, então tá tudo certo. Né? Não é o caso. Não é o caso. Não é o caso, mas eu acho que é muito sobre isso. E eu brinco que a gente tem que ficar muito alerta, como tudo na vida, porque a vida é desafiadora para todo mundo,
dos recursos que a gente tem para se sentir bem, seja, eu vi na Van, que eu acho fundamental, né? Ela casou meu irmão, vestiu minha mãe, e, enfim, são momentos que é muito importante a gente estar se sentindo muito bonita, Sim. né? Mas é o muito bonita para você. Pra você. Né? E a gente tem que só prestar atenção, porque eu falo, o preenchedor não pode ser uma coisa que vai preenchendo você em relação ao mundo, né? Porque em vez da beleza e do tratamento da dermatologia aproximar você com você mesma, ele vai pondo tanto preenchedor que vai distanciando você de você mesma. Total. Então, eu acho que a Tem gente muita gente que acha que quase não se, porque faz tanta coisa, põe tanta coisa que nem se lembra da imagem de como é de real. Exatamente, né? Assim, a gente tem um estudo, de memória, a gente tem essa parte realmente de como funciona a psique humana e a gente pode perceber isso em relações do dia a dia. Você tem uma coisa que te incomoda muito na sua casa, parede está infiltrada. Os primeiros 15 dias incomoda muito, depois de um mês incomoda menos, depois de um ano você nem viu, né? Então... É como você faz, né, esses tratamentos. A primeira paciente vai no consultório, ela faz um Juice Lips, só uma hidratação para dar um pouquinho de contorno, tá super natural, tá super bonito, ninguém fala que ela fez, e tá super sexy, de um jeito elegante, enfim. Ela ama. Aí ela volta depois, eu conheço algumas assim, aí ela volta depois de 6 meses, ai, Calu, quero fazer mais. Não, tava bom, porque tava daquele jeito. Se você colocar mais, não vai ser a mesma sensação. Conhece algumas assim. Exato. Ela pôs um pouquinho, né, de boca, daí eu fui lá depois, daí na hora, nossa, tá lindo, amei. Eu não tinha muito aqui, a parte de cima. Daí depois de um ano, não é nem um ano, fui lá de novo, saiu tudo já. Ela, não saiu, você se acostumou, eu não vou para... Então, esse eu gosto dela. Você é muito... Você tem a história do visual muito bom, sabe? E essa sua história é interessante falar, porque a Van é muito branquinha. Ela era uma pessoa um pouco inconsequente em relação ao sol da vida inteira. Ela não sabia o quanto poderia tratar. Aí eu mostrei uns antes e depois, pedi para ela olhar a pele da avó dela. Aí ela olhou a barriga versus o colo, porque nossos avós não tinham tanta consciência também. E aí você aprende exatamente o que é um dano solar. E não usavam biquíni. Exato. Exato. Então, aí eu lembro que esse dia eu falei, Van, e eu acho que isso é fundamental como estilista, como na minha área dermatologista e como vocês, como pacientes, clientes e seres humanos, que eu acho que a gente tem que realmente saber o que serve pra gente. E ter um momento de calma, de entender o que faz sentido pra você no seu estilo. Na hora que a Vanessa chegou pedindo boca pela segunda vez, eu falei, amiga, deixa eu te falar, você tomou tanto sol que você perdeu o contorno labial. Então, como ela não tinha o desenho definido do vermelhão, pode contar, né? Pode, não tem problema nenhum. Já tá contado. Vocês colocam no PV ali, foi backstage. Ela tem um rosto muito branco, ela tem uma pele sensível, toma muito sol, a gente vai perdendo o contorno labial, então você não tem aquele vermelhão do lábio tão definido. Então, para ela, a percepção de que faltava uma boca não era um tratamento meu. Mas a gente fez uma mini hidratação, que é só para dar esse efeito Juice Lips, que eu acho bem legal. E você me aconselhou a fazer o eu falei, contorno. Eu falei, você busca alguém que faça realmente de uma forma delicada, sutil e etc. Super porque sutil. O seu resultado não é boca, né? Eu já tive paciente no consultório que ela vem boca. Aí eu falei um dia pra ela, não comigo. Aí eu falei pra ela, deixa eu te contar, você tá colocando lábio porque você tem um nariz grande. Ela falou, é verdade, eu me sinto mais bonita e eu odeio o meu nariz. Eu falei, então, agora você vai numa cirurgia plástica e resolve o seu nariz. Não põe a boca. Porque, como tudo na vida, a gente precisa entender o que está gatilhando a gente devido às reações. Então, é muito engraçado isso. Só que se você não tem um profissional que consiga te dar isso, é a mesma coisa eu chegar pra Van e falar, Van, você não sabe, a nossa vida inteira eu quis fazer um vestido de casamento, eu acho esse lindo. Eu coloco... Não tem nada a ver. Zero o formato do meu corpo, porque o meu é diferente da Van, que é diferente do seu. E ela tem que falar, você tem que estar no lugar de passar essa confiança, de falar. A gente faz exatamente isso, a gente tem esse mostruário justamente para isso. Como o profissional, como a cliente, né, a paciente confia em você, quem tá aqui também confia em mim. Então, essa primeira troca que eu tenho com a cliente, que ela senta aqui nesse sofá, a gente conversa, bate um papo, prova o nosso mostruário, entende no corpo como é que fica. E às vezes elas chegam com uma referência, prova a mesma referência, não fica legal. Eu já olho o corpo, eu já tenho essa percepção do que vai ficar bom, do que vai valorizar, do que vai ajudar, né? Tô com mais de 15 anos fazendo isso. Exato. Então ter esse olhar, que é o que você tem na medicina, pra mim, o seu olhar é incrível, é maravilhoso.
eu Super. acredito que eu tenho um olhar bem forte aqui Muito. também, né? Então eu consigo ter essa troca com a cliente. E acho que é se pôr nesse lugar de responsabilidade, Com de ter que verbalizar isso. Quando Com uma certeza. pessoa tá vindo te pedir algo É que uma não responsabilidade. tem nada a ver, não combina, vai fazer mal, não faz sentido. Você Claro. tem que Sim. trazer isso. E até fazendo esse ponto, né? Porque é justamente quando a gente fala beleza, saúde, tudo vai junto. Você falou em longevidade, a gente quer cada vez mais viver melhor lá longe, mas também a gente fica preocupado em como a gente vai aparentar chegar nisso, e ao mesmo tempo a gente tem meninas cada vez mais novas também se preocupando com isso. Daí até acho que perguntar um pouquinho pra vocês, porque a sua clientela vai mudando também, Sim, né, super. Van? Eu tô ficando mais velha, mas a cliente, ela Casa com 20. vai, casando casa com lá 20, numa certa 25, faixa 30. etária. Você sente que algo, mesmo dependendo, se a pessoa tá nos 30, 40, tem gente te pedindo procedimentos estéticos que você recomendaria talvez em um outro estágio de vida lá pra frente? Você acha que isso deu uma acelerada? Você sentiu um pouco isso? Eu acho que a gente está num momento bem interessante Conta um da pouquinho. evolução da consciência geral, assim. Eu acho que a gente tem sim essa leva que chega assim absolutamente sem noção. E aí eu passo mais tempo da minha consulta trazendo a pessoa grounding, sabe? A pessoa trazendo ela para a presença do que ela quer de fato, Uhum. do que de fato indicando um tratamento. Tá. Mas eu acho que a gente está num lugar que o mundo pede uma consciência sustentável. Então, do mesmo jeito que a Vanessa vai buscar, que eu acho que é essa tendência, você pode me corrigir, o tecido que ele é uma fibra mais natural, o que traz esse aspecto mais orgânico, uma cor, né, que eu acho que tem essa tendência, esse movimento de uma certa forma, a gente tem que falar de longevidade. Super. Não adianta eu falar, hoje eu falo muito em regeneração, em medicina generativa, acabei Legal. de sair de um congresso que fala só de célula. Porque não adianta você sentar na minha cadeira hoje em dia, eu fazer 10 lasers para você, eu te estimulo, mas você precisa regenerar. Uhum. Então, assim, se você não Perfeito. dorme, você não produz colágeno. Uau. Uhum. Entendeu? Uhum. Se você come um monte de açúcar, se você tem um pico de cortisol, porque a sua vida é um estresse, todo mundo é um estresse, a minha Sim. também é. Mas eu tento manejar o estresse. Uhum. E assim, se você só come um monte de farinha branca, um monte de alimento inflamatório, qual que vai ser o ambiente saudável para a célula produzir o colágeno depois do investimento todo que você fez no consultório? Todo mundo, é tudo interligado, né? E quando você Exato, traz pra sua então- experiência também, né, Van? Porque se você parar pra pensar, casar é algo tão, é um momento tão, né, único, que você quer ter uma experiência boa, só que às vezes é isso, a pressão vira tão grande, o estresse vira tão grande, que o momento que era pra ser gostoso, Nossa, tem eu já muitas, escutei muita amiga falando, putz, eu muitas. tava super feliz e agora tá um estresse, daí começa a brigar com o noivo, com a Muitas, começa a brigar família. com a mãe, às É. vezes. Aqui a gente fica, às vezes, numa situação, numa saia justa mesmo, né? Né? Que é um momento Porque- quase uma constelação familiar aqui Exato. na Não, porque não é todo mundo que chega, que teve a oportunidade de chegar resolvido. Claro. Mas você Exato. chega para um sonho. Claro. Sim. E aí você. A gente vira É quase muita- uma é muita psicóloga, emoção né? junto. Então, é muita coisa é. mesmo. É um período que tá muito vulnerável, mas Sim. a mulher tá, eu acho que numa expectativa tão grande, tão grande, tão grande para aquele dia, para aquele momento, e algumas não trabalham, então vivem aquele momento como se fosse a única coisa que tem, e muitas delas é aquilo que é o momento, da coisa mais Super. importante da vida. Super. Então tem que saber dosar, tem que saber administrar, aqui a gente é um papel de psicólogo É, mesmo. mas você também, né, Calu? Porque eu imagino que as pessoas chegam com crise de autoestima, crise de falar por que elas querem fazer aquele procedimento, e esse grounding seu que você falou, que você tem algumas consultas que você passa fazendo, acho que é quase um choque de, calma, vamos dar uns passos pra trás e entender da onde tá vindo isso, né? Não, total. E o que eu acho que é o que eu ia falar em relação ao trabalho da Van é exatamente isso. Ela pode chegar aqui com uma ideia de um vestido. Se a Vanessa não perceber quem está atrás daquela ideia do vestido, ela não vai ficar feliz. Verdade. Então, por exemplo, eu vejo um vestido todo babado, todo rodado. Se a Vanessa não percebe o meu estilo, Calu, de ser, como eu me comporto, como eu me movimento, se eu sou expansiva, se eu não sou, ela não vai fazer um vestido que te valoriza. Sim. Então, assim, na hora que o paciente já tá abrindo a porta da minha sala, eu já tô percebendo se ela fala muito, se ela faz uma foto no selfie, ela faz um bico. Se ela faz um bico, é menos boca ainda. Então, assim, não, porque é isso, eu preciso entender o contexto que a pessoa tá, porque a gente é uma consultora de estilo. Super. Sim, No deixa de ser, fundo. com certeza. Super. Então, assim, não adianta eu ter uma ideia do vestido maravilhoso, eu chego aqui, se a Vanessa não falar, cá, você tem coxa, você não tem uma perna super fina, esse modelo não te valoriza. Vamos tentar esse que te alonga,
Porque as pessoas não são treinadas Legal. para isso, porque não é a profissão delas, Sim. de uma certa forma. Estamos aqui para isso, né? Exato. Uhum. E eu acho que essa sinergia. Então, assim, do mesmo jeito que eu acho que não existe uma pele saudável num corpo doente, né? Não vai existir um vestido bonito numa mente doente. Sim. Ou numa pessoa que está num pico de estresse, porque Com nada certeza. que a gente Lindo faça vai ficar deixar bom. essa pessoa Muito. feliz. Isso aí. Então, eu acho que as pessoas têm que, em todas as relações, tem a responsabilidade dos dois lados. O meu paciente precisa entender que se ela não tiver um lifestyle regenerativo, de longevidade, a longo prazo ela vai envelhecer e não vai produzir colágeno. E não adianta também uma pele linda e um coração doente, Sim. né? Vice-versa. Sim. Vice-versa, com certeza. Do mesmo jeito que a pessoa chega pra você num momento super de crise, super difícil, super desafiador, porque a vida tem dessas coisas e as relações têm, Sim. e os casamentos têm também. Se a pessoa não tiver a responsabilidade de falar, poxa, eu tô num momento desafiador, talvez eu queira um vestido que passe um pouco mais de conforto. Eu tô num momento desafiador, então me ajuda porque eu Sim. não sei Sim. muito escolher. Se as pessoas não tiverem as responsabilidades, as relações ficam muito mais complicadas, eu acho. E até tudo isso, né, escutando vocês, é um pouco de choque de realidade também, porque por mais que a gente saiba e tenha essa consciência, quando a gente volta, a gente como pessoa, como mulher, você noiva agora, você mesmo sendo dermato, mas você também tem os seus momentos, provavelmente, de rotina de pele, de se olhar no espelho, de Super. olhar e falar, meu Deus, o que eu vou querer melhorar, o que eu não vou... Vocês se percebem nesse jogo de, eu sei o que eu tenho que fazer, mas ao mesmo tempo uma briga interna de tem que, não vamos exagerar aqui. Como é que é pra vocês essas conversas Eu internas? tenho uma briga eterna com a balança. Uau. Eterna. Ai, Eu- gente. Nossa, minha Todos. briga eterna com a balança. E eu fico lá brigando. É muito desafiador, É né? muito desafiador, porque ao mesmo tempo eu adoro comer. a É, coisa que eu mais gosto prazer, de né, fazer. gente? Paladar Um dos é maiores prazer. prazeres da minha vida é comer, poder sair, comer, tomar um bom vinho, comer uma sobremesa. Eu amo, é o programa que eu mais gosto de fazer com meu marido, ele ama também. E a gente, com as amigas, eu saio toda semana com as amigas. A gente Sim. mantém, né, Sim. essa atividade aí super em dia. Então, pra mim é um desafio mesmo, sabe? E agora é isso, agora eu tenho casamento, né? Uhum, Poxa, eu falo, gente, eu sou uma mulher segura, bem segura. uhum. Eu não tenho mais, né, 20 e poucos anos, não tô moldando, né, o meu estilo, tá tudo tão Tudo certo, encaixadinho. Tudo tão encaixado, 2 filhos, casado, já sou casada, tá tudo certo. Sim. E ainda tô lá, sério que eu tô lá me olhando e falando, ai meu Deus, ai o quilinho ali, ai o rostinho aqui. É eterno. É uma E daí coisa você fica eterna, brava com você porque você tá se exato. questionando em cima de um Gente, né? é eterno É, isso, é uma é cobrança eterno. eterna. Mas eu acho, daí minha opinião, vou entrar em outro assunto totalmente, que eu acho que também tem muito dessa coisa que a gente fica, não tem como, eu fico, tá, tô falando por mim, você fica se comparando, porque você vê tudo tão perfeito, né, nas mídias sociais, Isso é legal é tudo falar. tão perfeito, É muito desafiador. é que é muito desafiador você aceitar que Sim. talvez a sua não é tão perfeita quanto a da Sim. outra. Mas quem disse Quem que a da disse outra que é não perfeita? é? Aí começa aquele assunto. Ou quem disse que a isso. sua não é perfeita? É. Minha vida que E o vai próprio tomar, filtro, né? Quando a gente vai pra parte Claro. dermatológica, você fica se comparando e Claro. você sabe que tem 1 zilhão de filtros ali, mas Sim. às vezes você vê uma foto que você sabe que tem filtro e mesmo assim você sente que, meu Deus, não, mas você Tem fica se muita comparando. gente que chega lá com fala, eu já ouvi falar isso, que tem gente que chega e fala, eu quero ficar igual assim com filtro. Você já recebeu isso? Já recebi menina, aí um pouco mais nova, assim, ai, Calu, olha, essa menina não tem um poro. Então, deixa eu contar. A sua pele precisa respirar. Então você tem que ter alguns poros, porque senão não vai dar. Então, assim, mas é muito louco, porque a gente se acostuma, e mesmo a gente que tem mais consciência e tá trazendo esse assunto, a gente não percebe o quanto isso é subliminar. Uhum. Né? Então, assim, na hora que você vê essas coisas na internet, eu também, eu tenho Instagram, lógico que eu tenho. Lógico. Sigo um monte de amiga bonita, Sim. um monte de gente, né? Sim. Realmente a gente tem que tomar cuidado, porque é um lugar, é uma linha muito Nossa, fácil muito. ali de perder esse desafio. muito E é muito tênue também é o seguinte, eu tenho várias pacientes mais velhas, que elas devem ter senhoras, assim, e eu falo, gente, elas chegam com uma força de vida que eu falo, ai, gente, que máximo. O que você faz? Então, assim, você também não deixar a peteca cair, Aí. querer se cuidar, ir atrás, buscar sempre emagrecer, o saudável, né, engordei, não vou engordar 5, vou engordar 2, já me preocupo, dou um jeito, né, engordei 5, tá bom, vamos correr atrás. Tentar manter o saudável dentro É. disso, pra não É isso, senão porque... Sim. assim, porque senão E acho que respeitar as fases de vida isso, também. Eu li um respeitar as conceito que a fases. gente fala, né, na medicina, acho que o health span, que tá todo mundo falando, mas o health span pra beleza.
que é você saber acompanhar, né, ter os critérios de beleza na sua cabeça, só que acompanhando os estágios. Engravidei, hormônios, menopausa, um monte de hormônio. Então, assim, você também, acho que saber ser gentil um pouco e transitar, mas acho que é isso, né? Quando você traz pra realidade, sua realidade, Total. você, às vezes, fala, meu Deus, por que eu tô entrando nisso, você quer né? ser assim. Eu acabei de ter um filho, né? O Domênico tá com 9 meses. Eu acabei... engorda, hormônio, celulite, não tem o que fazer. Exato. Não tem o que fazer. Tem gente que volta mais rápido, tem gente que demora um pouco mais pra voltar. É aceitar essa fase da vida. São fases, tudo volta, tudo... Eu sou uma pessoa que adora fazer ginástica, que eu gosto de me cuidar, eu me sinto saudável me cuidando, né? Eu gosto de acordar cedo, malhar, fazer tudo que eu gosto de fazer. Então, nos respeitar é muito importante. Super. Acho que é um grande aprendizado, é a maturidade. Saber respeitar é quando você chegou lá, entendeu? Você se respeitar. E daí, eu acho que é isso também, né? A gente falou das redes sociais, mas você traz, né? Quando você olha a sua rede social, você tem o seu lado pessoal, Calu, mas você traz muito essa consciência. Eu vejo nos seus, né? Recentemente, o que você tem trazido de trazer a consciência do você se cuidar e não ir só para a parte estética, mas de você estar bem com você, justamente o que você falou dos seus clientes, você tem, para você regenerar a sua célula, você tem que dormir bem. Então, acho que trazendo essa consciência mais também, acho que vai ajudando, né, ao próximo, porque você tá na posição que você tá, e a Van também como uma advisor quase das marcas e de quem você sabe que você tá impactando pessoas e deixar essas mensagens talvez um pouco mais positivas nessa loucura toda que a gente tem de comparação, né, assim. Sim, eu acho que alguns conceitos são muito fundamentais. A gente só pode ser o que a gente viveu ou o que a gente vive, então eu sou muito comprometida com o meu aprendizado de evolução, né, assim, então, eu falo, todas, 90% das minhas amigas de infância, eu acho que todas se casaram cedo, tiveram filho, etc. Eu namorei várias pessoas incríveis, enfim, tive vários relacionamentos super desafiadores, e aí eu sempre fui uma pessoa disponível ao aprendizado, fiz terapia a minha vida inteira, mas aí você vai aprendendo um pouco mais esse caminho, e a partir do momento que a gente vai chegando, eu acho que perto dos 40, é uma grande reflexão para todo mundo, né? A pessoa que trabalha está questionando o trabalho, você pode compartilhar. A pessoa que não trabalha está questionando porque ela não trabalha. A pessoa que cuida de casa, mas eu já cuidei muito de casa, mas será que isso me satisfaz? A pessoa que nunca cuida de casa. Então, assim, é um momento realmente de se questionar. E eu acho que eu tenho eu me sinto nessa responsabilidade até de uma forma mais médica, oriental, digamos assim, de tentar trazer isso. Tanto que eu fiz um podcast ainda, que a gente tem, que eu nem lancei, mas eu tenho várias entrevistas, que era onde você pode sustentar a sua beleza. Porque daí onde você teve que sustentar a sua beleza na sua vida. Então, assim, a Jo Ferraz compartilhou o desafio do peso e do burnout. Porque a gente olha a pessoa, eu olho a Vanessa, mesmo sendo a minha amiga, de chorar junto e saber quando foi o momento ruim, olha ela viajando, vai pra não sei aonde, aí volta, aí tá sempre linda, rindo, alto astral, porque ela é super alto astral, não deixa a peteca cair. Aí eu pego um dia que eu, sei lá, deu uma coisa errada na parte de empreendedorismo do consultório, eu perdi uma funcionária importante, ou tava super interessada num relacionamento super legal que não deu, qualquer coisa. Aí eu falo, puta, tá vendo? Minha vida tá toda cagada. A da Vanessa tá ótima. Então, assim, eu acho que a gente que é formador de opinião e trabalha com o público, né? Formadora, assim, eu sou formadora pro meu paciente, não tô nem dizendo de uma questão digital. Digital. Exato, mas você assim, estuda, eu você acho que atualiza. a gente tem que ser responsável pelas pequenas influências que a gente faz. Que nem se impacta. Exato, e sempre tentar trazer isso, sabe, de um lugar confortável, porque pode ser, a Vanessa, óbvio, ela é casada, tem os desafios de casamento, todo mundo tem. Lógico. De repente ela me vê solteira, viajando um monte, eu falo, nossa, cara, a vida daquela tá muito bem resolvida. Ela sabe, várias vezes que eu cheguei em casa, porque, eu queria sair com o cara, tomei um cano, aí o outro não deu certo, aí o outro mora fora, e teve uma situação, assim... É isso, eu acho que a gente tem que compartilhar, sim, de uma certa forma, os desafios e os caminhos que a gente faz para chegar lá, porque no final do dia, a única coisa que a gente tem é nossa cabeça. Super. Então, é o que eu falo da beleza, é o que eu falo do vestido, é um grande exercício de você confiar em você mesma e acreditar em quem você é. Então, na hora que você perguntou de fazer os tratamentos e se eu tenho que me segurar para não fazer muito... Não, até porque eu trabalho muito e saio 10 horas da noite, não consigo ir embora. Chega! Mas eu
eu sei como é na hora que Sim. você faz o negócio. Eu fiz um laser outro dia, eu tive melasma a vida inteira, e eu tratei de todas as formas. E aí surgiu um novo protocolo que eu fui aprender com uma colega no Rio. E assim, eu tô me achando. Nossa, você tá sem Entendeu? melasma nenhum. Amiga, eu tô com um pozinho. Eu tô com uma pele de neném. Eu tô com um pozinho. E assim, eu tô me achando. Pode ser que apareça uma menina, uma mulher mais interessante, mais bonita, de olho azul, mais... qualquer coisa, sempre vai ter um mais. Então não é sobre o comparativo do outro, né? Então, assim, eu acho que o vestido da noiva é isso. Sempre vai ter o vestido Super. mais... Lógico. Mais qualquer coisa. Mais Mas tem bonito, que mais ter caro, a mais ver com barato, você. mais... E Exato. o mais mais pra você. um, às vezes, não é o mais do outro. Porque às vezes o que vai Exato. ser mais pra mim não é o que vai Tem ser que mais ser pra mais o que você. combine com você, mas o que você queria pra você. Sim. E parar de comparar, porque tem elas É. começam a ir além. Sim, além, e né? aí a pessoa se perde. As Se noivas perde, mais sim. bonitas que eu já vi são as noivas que estavam 100% elas. Ah, é o mais lindo. Não quer dizer que eu usaria o vestido dela, Super. Claro. né? Super. Eu lembro que uma vez eu fui num casamento, não foi você que fez, era um tubinho há muitos anos isso. E ela tinha muitas plumas, assim, em volta, muitas. Aí algumas pessoas que são mais clean falaram, nossa, mas que louca, ela tem umas plumas. Eu falei, gente, ela tá deusa, é 100% ela esse Aham. vestido, sabe? Então Super. eu acho que o desafio da vida é a gente saber quem é a gente. Ah. E vocês se sentem assim, vocês que têm a parte de influenciadora, vocês, por exemplo, são amigas, são amigas na vida pessoal, esse conforto pra trocar, igual a gente tá tendo aqui, estamos falando de várias questões que às vezes as pessoas se sentem desconfortáveis de passar até pra uma melhor amiga. Você vai falar, eu não vou falar pra minha melhor amiga que eu tô aparentando tão bem, eu não vou contar que talvez eu não esteja me sentindo tão bem nesse momento. Vocês, acho que essa importância de ter com quem contar Acho que também, nós né? duas, sim, acho que somos duas mulheres profissionais, empreendedoras, seguras. Eu acho que a Carla é uma das minhas amigas mais seguras, assim, eu diria. Putz, mas eu preciso falar uma coisa, amiga. Fala. Assim, você não nasce segura, entendeu? Não, você fez muita coisa. Ela Eu fez nasci, muito... eu pouco. nasci realmente, talvez seja interno isso, com esse comprometimento. E eu faço questão de falar isso 1 Sim. milhão de vezes, porque a gente tem várias amigas que estão se separando, eu tenho várias amigas que estão nos 40, não casei, não tive filho, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Eu tenho todos esses desafios, mas eu sou muito comprometida. Uma coisa que eu orgulho de falar de mim é que eu sou comprometida. Se a gente tá falando aqui alguma coisa e eu me sentir com algum gatilho que eu falar, nossa, mas sei lá, a Vanessa tá cruzada bem sexy essa perna aí. Por que eu não cruzo igual, me inspiro? Ou se eu não conseguir me inspirar, onde é que tá esse gatilho? Meu, onde amanhã vem? eu tô na constelação falando pro terapeuta, ele vai falar da Adoro. energia, pendula Se que eu quero saber retrabalhando. onde é que tá. Uhum. Cara, outro dia minha mãe falou assim, nossa, eu vou te contar uma coisa que aconteceu quando você era pequenininha, porque meus pais são separados. No seu pai, eu falei, nossa, já me conta. Já me conta que eu tô marcando a constelação. Já tira, não isso, já tira da frente, entendeu? Super. Porque qualquer informação que a gente tem sobre nós mesmos, então na hora que Sim. você fala segura, é assim, cara, eu tenho um monte de insegurança, entendeu? Eu lembro uma fase da minha vida que eu falava assim pra terapeuta, eu falava, sabe, eu nem me acho bonita, assim, às vezes eu tô numa festa, eu tô achando as pessoas da festa tão bonitas, que às vezes eu tenho que ir no espelho olhar e falar, não, Calu, tá tudo bem, entendeu? Eu já tive essa sensação. super. Então, assim, porque eu sou uma pessoa que eu me encanto pela beleza, realmente. Uhum. Eu acho lindo olhar gente que tá harmonicamente bonita dentro do estilo dela, né? Uhum. Então, às vezes você tá na festa, tá todo mundo maravilhoso, você fala, cara, será que tá bom? Será que eu tô Assim, bem? Deixa eu ir lá ver esse É isso! Então, assim, aonde é que você se sabota, aonde é que você não se ama, onde é que tá essa dor? E eu já escutei de vários trabalhos que eu faço de consciência, muitas pessoas procuram trabalho de consciência, mas elas não estão disponíveis a se mudar. Porque atravessar e lidar com uma dor dói. Dói. E você tem que querer. Você Dói. tem que estar afim de fazer a mudança. Exato. Muita gente vai lá buscar uma maneira de parar de sentir a dor. Só que não, there's no other way, se não for Sim. true, sabe? Uhum. Então, assim, atravessa. Sim. E eu sou comprometida, eu sou corajosa e comprometida. Super. Assim, sei lá, parece que tá Não, dando certo. ela vai Parece que tá dando certo. da segurança que eu quis dizer da nossa troca. A gente consegue conversar, consegue escutar muito a dor uma da outra, os acertos, a gente compartilha muito, a gente troca muito. Sim. A gente tem essa questão do empreendedorismo, que é mútua aqui de ambas. Sim. A questão de ter começado com o trabalho e Sim. depois vir o influencer, porque as pessoas querem saber quem vem por Sim, trás, você é. o que você faz, como você Sim. cuida da sua pele, os seus próprios autocuidados. Então a gente tem muita troca. Acho que põe aí, essa Ana. responsabilidade também de É, quem e a vocês gente, são, eu o acho que que faz vocês essa querem diferença falar. também. A gente não tem um background de, tipo, muito robusto, familiar, ou Sim. enfim, tipo, pode dar tudo errado, entendeu? Sim. Então, realmente... Não, ninguém pode dar errado, não me É. entendam mal.
Mas é bem desafiador na hora Sim. que você fala, estou reformando a clínica, né? Assim, vamos fazer um investimento, porque meu cliente tem que ter essa experiência, Claro. vou montar um ateliê. Então a gente tem essa troca. Eu acho que às vezes eu e a Van, a gente tem super, mas às vezes sei lá, a gente tá em algum lugar e eu falo, pô, será que a Van tá triste hoje? Ou eu tô triste? Você tá meio numa festa, não dá para você ter um lugar, um espaço. Uhum. Às vezes falta, eu acho, um pouco do espaço da gente sentar, que a gente faz isso na casa da Van, toma um momento de vinho, daí também você desaba. Faz o momento de terapia das amigas. Exato. É fundamental achar esse fundamental. espaço, né? E as pessoas com quem você sente, Sim. que eu acho, não só abertura, porque às vezes você tem a abertura, mas a pessoa que vai te agregar naquele momento, porque também às vezes tem gente que eu acho que é muita proposta, de novo, da onde a gente tá aqui, né, Van, de vamos escutar essa pessoa, não vamos opinar já direito, ou não vamos julgar a pessoa, às vezes Sim. é só uma troca, né, às vezes no final do dia é só uma troca. Então, acho que isso também é uma coisa que vocês tentam levar, né? De vamos informar, vamos falar, vamos ver Sim. de onde vem o gatilho, por quê, o que tá por trás disso, em vez de querer dar já uma rédea da situação para onde tem que ir ou não. Eu acho que a nossa profissão ter sucesso na nossa profissão é um grande exercício de perceber o outro. Legal. Porque, né, a pessoa vem fazer uma consulta. Gostei dessa frase. Achei bonita. Achei bonita também. É um grande exercício de perceber o outro, porque eu falo para o paciente, tecnologia, todos os dermatos têm. Preenchedor, é só comprar. Botox também. O que você precisa? O que você precisa tem que estar alinhado com o olhar artístico. É a mesma coisa. Tecido, todo mundo tem. Sim. Vestidos bem cortados, várias pessoas têm. Uhum. Tem que rolar. Tem. Né? Então, Perfeito. assim, se eu não me identifico realmente com o estilo, com a criatividade ou com a energia, porque estilo, a Vanessa, ela é maravilhosa, ela pode fazer qualquer estilo. Mas o que a gente tem que entender é a sensibilidade dela entender o que você precisa dentro do seu estilo. Super. E eu acho que é a mesma coisa no meu Mesma coisa com consultório. você. Eu falo pro meu paciente, vamos ver, tem que rolar, é tipo um namoro, entendeu? Tem que rolar. Se a gente não tiver com o mesmo objetivo e a gente não tiver aberto para se perceber, Super. não vai ter tratamento Não vai ter que troca. vá te satisfazer e não tem tecido que fique bom Sim. também. Essa primeira visita, né, das minhas clientes, eu acho que é tão importante quando a gente tem realmente essa primeira troca, é quando essa hora Essa que dá um sintonia, match, né? Dá pra uma ver se dá. sintonia. Tem as clientes que falam, às vezes, Vanessa, eu gostei tanto de você, do seu jeito, o jeito que você comunica, o jeito que você fala, o jeito que você recebe, o jeito que você expõe os vestidos, e rola uma E sintonia. daí rola. E aí vai, e aí flui. Muito legal. E essa coisa do perceber, pensando daqui nas noivas e no cliente, tem algum conselho que vocês dão? Porque é isso, ela vai estar nesse momento super sensível, algumas, né? Outras vão estar mais estruturadas. Tem algum conselho que vocês dão, que você dá, Calu, na sua seara e você, Van, para quando tá começando esse momento, você agora noiva, enfim, para essa noiva que tá entrando nesse momento, o que vocês dariam de guias, assim, para ela? Trazer muita leveza, sabe? Não só na prova, mas trazer a leveza para ela. É uma dica que eu sempre dou. Para não levar essa história, né, do casamento, da festa, é um grande dia, mas assim não vai acabar o mundo. Tem muita coisa importante para fazer. Depois disso, você ainda vai ter tanta coisa para viver, então não é o último capítulo. Não leve o casamento como o último capítulo, é só o começo, é o primeiro episódio. Então, assim, leve com leveza. Acho que é o conselho que eu sempre tento levar com elas, quando eu tenho essa troca. Eu tô com 39 anos, então eu tenho clientes que têm fazendo dos 20 aos 45, algumas outras até mais velhas, fazendo segundo, às vezes casamento, terceiro casamento, né? Atendo, é bem ampla a idade que eu atendo aqui, como você também. Com algumas, as mais novas, me pedem conselho, tenho uma troca maior, com outras que às vezes já têm filho, ou estão pretendendo ter filho também, tem um outro tipo de troca, mas tento conduzir sempre a leveza. Legal. Eu tô pensando aqui, na verdade, eu acho que se fosse para dar um conselho, eu falaria para as noivas ficarem presentes naquele momento. Não já pensar lá no casamento. No momento, na hora que ela tá no skincare, na hora que ela tá fazendo aquilo, na hora que ela tá degustando doce. E não, óbvio que você pesquisa, né, referências para fazer. Sim. Mas ir tentando costurar aquilo como você vai costurar a sua família, que vai ser só sua mesmo e vai ser única. É só o primeiro episódio. E a sua nunca vai ser do outro. Isso. Então é esse exercício de você curtir a sua própria beleza, como você é, quem é, a sua energia. E aí, perfeito. sei lá, eu acho que é meio É isso.
Amei, gente. Acho que essa mensagem linda pra gente encerrar este episódio, que abre o episódio de tantas outras pessoas aqui. Não sei se a gente tem algumas mensagens finais ou de inspiração pra quem tá escutando Deixa a uma gente. mensagem de inspiração. De inspiração. Aqui, doutora Mais Calu, uma. doutora Calu. Deixa os seus aprendizados. Não, Deixa na um verdade, eu aprendizado acho pra que se eu gente. pudesse falar para uma pessoa que eu amo muito, né, que eu acho que é o ser humano, sejam comprometidos com o seu próprio aprendizado e não tenham medo de atravessar as dificuldades. E não achem que vocês merecem pouco. Porque eu acho que se a gente acredita que a gente merece mais, aí você busca a cura, mas você se movimenta. Ficar parado na dor dói muito mais, porque dura muito mais tempo. Eu falei que era lindo! pra gente colocar proteção Iluminou! solar, entendeu? É isso. Obrigada, doutora Calu. Eu amei, te amo também, amei. Que lindo. Muito bom. Muito orgulho dessa amiga maravilhosa que nunca para. Você também não, 2 furacões, aqui 3 agora, juntamos todo mundo. Amei. Maravilhoso. Obrigada. Amei. Obrigada. Foi legal, né? Vamos na Eu sorte. amei. Vocês gostaram? Amei, Ai, maravilhosa. que bom. Nossa, foi muito legal. Gente, muito.